O técnico Eduardo Barroca está vivendo uma ótima fase no Atlético Goianiense. Eliminou o Corinthians da Copa do Brasil, está invicto no Campeonato Brasileiro e esbanjou muito conhecimento no bate-papo comigo. Curte aí. Senhoras e senhores, estou com um prazer enorme aqui de receber o técnico Eduardo Barroca, do Atlético Goianiense, que já chegou chegando no Dragão, né? Conseguindo grandes vitórias aí em cima de São Paulo, do Corinthians, eliminando o Timão, inclusive, da Copa do Brasil e levando o Dragão aí para as oitavas de final. Então, tá em alto o Eduardo Barroca e vai bater um papinho aqui com a gente no 442 aqui no YouTube. Eu queria fazer antes só um agradecimento aqui ao pessoal da Idealize, por ter ajudado a esse bate-papo acontecer, ao pessoal do Atlético Goianiense. E claro, ao Eduardo Barroca. Barroca, seja muito bem-vindo aqui ao 442. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de dividir ideias sobre futebol, de conversar um pouco sobre tudo que envolve essa nossa rotina. Né, com certeza, cara. E assim, é o que eu sempre digo ao pessoal que aparece por aqui, já conversei com o Guto, conversei com o Rogério Micali, como falar de futebol, cara. Eu acho que é isso que o público cada vez mais quer consumir. E eu quero começar com você, Barroca, do começo mesmo. Como é que era o Barroquinha e como é que você decidiu ser técnico de futebol, Barroca? Bem, sou de Del Castilho, um subúrbio do Rio, na Praça Manete, um campo de futebol, Pô, eu sou de Ramos, ali perto também. né? Então, eu sou dali, então atravessava a rua e estava num campo de futebol, sempre gostei muito de futebol. Como todo jovem que ser jogador de futebol, tentei, mas muito cedo vi que não teria nível para tal, né? E aí, muito cedo também, eu já tinha uma clareza muito grande que, não podendo ser jogador de futebol, eu gostaria de trabalhar com futebol. E eu entrei na Faculdade de Educação Física, na UFRJ, com 17 anos. E já no Maneiro. meu primeiro ano, eu fui convidado para ser o técnico da universidade e também comecei estágio em clubes de futebol, na área de preparação física. Então, eu trabalho com futebol desde 2000, estou fazendo esse ano aí 21 anos de futebol, em diversas funções, como preparador físico, como auxiliar técnico, em base, em profissional, em clube empresa, em clube menor, em clube maior. Eu já fui auxiliar que acompanhou o treinador, já fui auxiliar da casa, já trabalhei em seleções de base. Então, nesse tempo aí, eu já fiz bastante coisa e até hoje está aí como treinador do Atlético Goianiense. Não, exatamente, Barroca. E assim, você é dessa nova safra de técnicos, né? Mas que ao mesmo tempo, como você bem disse, tem bastante experiência, seja em base, começou, né? Inclusive da base do Botafogo também, sendo campeão brasileiro sub-20, né? E vamos falar disso também mais pra frente. Mas eu quero falar, acho que agora, né? Do teu momento no Atlético Goianiense. Já é sua segunda passagem pelo Dragão, né? Antes você disputou na Série B, né? Conseguiu o acesso. E agora é um Isso. casamento perfeito, né, Barroca? Já chegou com uma sequência de jogos difíceis, né? Enfrentando aí Corinthians, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, e conquistou essa passagem para as oitavas de final, né? Venceu o São Paulo também. Deu certo, deu match essa sua volta ao Atlético Goianiense? Eu tive uma passagem aqui curta em 2019, os jogos finais aí da Série B, fiz 10 jogos e a gente terminou com o objetivo alcançado e saí do clube e agora estou retornando novamente, um clube que eu gosto, que eu tenho um carinho muito grande pelo clube, pela torcida, há uma relação muito boa com a direção do clube, um sentimento muito bom com os profissionais que aqui trabalham. O Atlético tem uma cultura própria de trabalho, o Atlético tem uma característica um pouco diferente dos outros clubes, por ter uma equipe da casa assim com nível muito alto. Então, a cultura interna do clube assim, ela é muito rica, muito engrandecedora para quem chega. E eu agora estou chegando novamente aí, uma segunda vez no clube. Obviamente que começar com bons resultados é sempre muito bom, porque dá segurança, porque aumenta a confiança. Mas a gente tem uma ciência do calendário que a gente tem pela frente, das responsabilidades. A gente sabe aí que serão 12 jogos em 40 dias. Eu estou há 15 dias no clube, já joguei 4 partidas como treinador. Então, o desafio é grande, as dificuldades, a gente sabe muito bem quais serão na frente. A gente espera
poder ir ajustando, ir crescendo, ir preparado para um momento ou outro de oscilação, porque, obviamente, numa temporada longa todas as equipes oscilam, e a gente espera aí tá bem preparado para esses momentos para fazer uma temporada onde o clube atinge os seus objetivos. Não, com certeza. E Barroca, eu até conversei recentemente com o Guto Ferreira lá no Ceará, e ele me falou justamente dessa dificuldade do calendário, né? Então, assim, pra ele lá, chegou a ter, em maio, se eu não me engano, 15 jogos em 30 dias, né? E aí, como é que faz, Barroca? Você tem que ter time A, time B, time C. Como é que você consegue resolver esse tipo de problema? É, na verdade, você acaba tendo que segmentar o teu planejamento, porque a equipe que joga mais, ela praticamente joga e recupera, você não consegue dar muita carga aquisitiva para esse grupo de jogadores, você acaba tendo ali na véspera do jogo uma oportunidade de simplesmente fazer um posicionamento sem muita carga física para se preparar para o jogo no dia seguinte. Os demais jogadores, eles acabam tendo que treinar numa carga mais alta, porque naturalmente você vai utilizá-los em algum momento. Então, é muito importante você treiná-los, mas ao mesmo tempo, como é um grupo menor de jogadores, você não tem todos os jogadores para fazer os estímulos de campo aberto. Então, em alguns momentos, você precisa escolher se você vai trazer jogadores da base, se você vai trabalhar mais em espaço reduzido, reforçar conceitos técnicos, se você vai enfatizar a parte física desses jogadores, já que eles não estão tendo uma carga de jogo tão volumosa para no momento que eles tiverem a oportunidade de jogar, que eles aguentem fisicamente. Então, como tudo na vida, escolha e consequência, né? Cada treinador faz a sua opção. Em alguns momentos você opta por uma e na outra semana por outro caminho, e você vai ali ajustando de acordo com o grupo de jogadores que você tem. Mas assim, não é o ideal, né? O ideal é você ter a oportunidade de jogar e ter um tempo para se preparar para um próximo jogo, recuperar fisicamente do jogo anterior, até pela qualidade do jogo, para que você possa cobrar o melhor dos jogadores, mas não tem sido possível, com tudo que aconteceu aí nos últimos tempos, de pandemia e da temporada. A gente espera aí passar por esse processo volumoso do calendário da melhor forma, sem oscilar tanto, para que a gente atinja os objetivos da gente. Não, com certeza. E assim, o Brasil é muito grande, né? A gente, muitas vezes, em cima disso, da cobrança de que, parece que falta treinamento, mas assim, a questão é como é que você joga tantas vezes no mês, né? E tem viagem, tem o descanso do jogador, e aí, ao mesmo tempo, você tem que treinar, né? Então, assim, eu imagino que a vida de técnico não seja nem um pouco fácil, né, Barroca? Porque, ao mesmo tempo, você ainda é cobrado pelo resultado, né? Não é com certeza o que a gente está vivendo aí nesses últimos tempos não é o ideal, né? Não é o ideal para que você tenha um processo correto de cobrança no jogador, de recuperação física, de aquisição dos treinamentos, do tempo para adquirir coletividade, mas cabe a gente tentar encontrar soluções diante desse cenário que a gente tem, que é o real, para tentar otimizar tempo, para tentar aproveitar os jogadores que têm tido menos oportunidades e dar condições adequadas, aproveitar os tempos de véspera de jogo, mesmo que você não possa dar carga física, para tentar, de alguma forma, dar aquisição para eles em bola parada, em posicionamento, utilizar bastante vídeo, utilizar bastante feedback, e é uma forma de, mesmo que de forma paliativa, você ir crescendo pouco a pouco. Sim. E Barroca, assim, claro que você tendo mais jogos, né, nesse calendário inchado que a gente está tendo, você talvez não tenha um outro problema que existia, que era de gerir o elenco, né? Claro que você vai continuar gerindo o elenco, mas você tem mais jogos e acho que mais jogadores acabam jogando, né? Só que ao mesmo tempo, né, você tendo ali um time A, um time titular e um time B, outros jogadores que podem estar querendo estar na competição mais importante, às vezes o jogador tá no estadual, mas aí outro time tá jogando uma competição mais importante, uma sul-americana, enfim. E aí, como é que faz pra você gerir esse elenco? De ter um jogador que tá num determinado momento num time B, que ao mesmo tempo ele começa a querer jogar no time A, ele quer jogar numa competição maior, enfim. Como é que tem essa questão de gerir elenco? Porque o técnico também tem outras atribuições, né? Não é só a questão de tática, enfim, técnica, mas também de gerir o elenco, né? Eu acredito que
a minha função principal, eu converso muito isso com os jogadores, é dar condição de igualdade a todos os jogadores de competirem por um espaço, né? O que não, eu jamais vou fazer é priorizar um jogador treinando e um outro jogador ficando de fora. Eu preciso, como treinador, encontrar formas de dar equidade a todos os jogadores em condição de competir, né? Depois, as minhas escolhas, quem vai começar, quem vai sair, quem vai começar no banco, quem não vai ser relacionado, isso faz parte da nossa profissão e essa responsabilidade ela é minha. Mas eu me preocupo muito em dar condições de todos os jogadores ali competirem de forma justa, né? Como você falou, o calendário apertado ele acaba proporcionando cartões, lesões, escolhas, você estando em competições concomitantes, e você acaba utilizando um número maior de jogadores. Aqui no Atlético Goianiense tem um ponto que, na minha visão, é muito positivo. O Atlético Goianiense trabalha com um grupo de jogadores extremamente enxuto, um grupo de 23, 24 jogadores de linha. Então, praticamente na sua totalidade, todos estão envolvidos aí na dinâmica do jogo. Em outros clubes já aconteceu de eu trabalhar com um elenco muito grande, aí você ter que conviver com muitos jogadores fora de contexto do jogo. Isso, na minha visão, é muito ruim, porque a competição interna ela vai empobrecendo, o jogador ele vai tendo clareza que dentro daquela competição ele vai ter menos oportunidade. Então, o fato de você ter o elenco enxuto te ajuda muito a manter sempre a chama da competição entre os jogadores viva. Ah, com certeza, muito legal. E a gente às vezes não tem essa dimensão, né, desse dia a dia, desse bastidor do técnico de gerir elenco e tudo mais, né? Porque o jogador, a gente vê, né, os titulares, mas tem jogadores lá atrás também que querem ter ambição e querem estar nesse time. Barroca, ainda falando de Atlético Goianiense, né? Eu quero saber, dá pra você revelar o segredo desse início tão bom no Atlético Goianiense? De eliminar o Corinthians na Copa do Brasil, tá muito bem, né? 2 vitórias seguidas aí do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro, né? Tá lá no topo. Esse ano o Atlético pode brigar por mais, ô Barroca? O Atlético Goianiense ele já vem aí há algumas temporadas crescendo, né, continuamente. Desde a Série B de 2019, ele vem num processo de crescimento. O clube tem uma gestão linear, o clube sabe muito bem onde quer chegar, o clube tem uma continuidade de jogadores principais, então, jogadores identificados e envolvidos com a instituição, um grupo de jogadores extremamente qualificado e competitivo. Então, isso ajuda muito quem chega aqui para trabalhar. E sobre a questão dos resultados e as expectativas, né? É muito importante entender que o Campeonato Brasileiro ele te oferece diversas oportunidades, como manutenção na Série A, como uma classificação sul-americana, uma pré-Libertadores, a Libertadores e o título. São muitas coisas. E a gente precisa brigando passo a passo por todos os objetivos. O nosso principal objetivo é conseguir fazer uma competição segura, é conseguir o mais rápido possível passar pelo primeiro objetivo, que é a pontuação de segurança. Quanto antes a gente conseguir isso, teoricamente, mais jogos a gente vai ter para poder brigar por outros objetivos. Mas é uma competição muito longa, onde naturalmente vão acontecer períodos de oscilações, como todas as equipes. Muito importante que a gente esteja preparado para esse período de oscilação, que em algum momento vai acontecer, para que a gente consiga fazer um campeonato seguro e chegar ao mais longe que a gente conseguir. Ah, isso aí, exatamente. Assim, a gente vê, inclusive, realmente todos os clubes passam por esse período de oscilação, né? A gente vê clubes grandes aí que começam mal e depois arrancam, e que começam bem também, como o caso do Vasco do ano passado, começou muito bem liderando, e aí no final das contas acabou caindo para a Série B, né? Ô Barroca, em cima ainda da questão do Atlético Goianiense, eu quero saber de você, né, até em cima também dessa questão da vida de técnico, o que é mais complicado assim para a vida de técnico? Gerir um elenco ou você chegar e tentar mudar uma proposta do time de jogar, a forma tática? O que é mais difícil? O que é mais complicado, Barroca? O treinador ele tem muita responsabilidade sobre os seus ombros, não só com relação aos jogadores, né? O treinador ele tem que escolher uma forma de jogar, ele tem que acompanhar o adversário, ele tem na sua responsabilidade comandar toda uma comissão técnica multidisciplinar, né? O treinador ele precisa se comunicar com a direção do clube para estar alinhado o tempo todo à prática desportiva com o entendimento daquilo que o clube quer.
Existe toda a órbita externa, que é a imprensa, torcida. Então, assim, é uma função extremamente complexa e que o treinador ele precisa ter uma dedicação plena à função, pensando em alto nível, com 16, 17 horas de trabalho diário, sem sombra de dúvidas, porque senão não consegue entregar um padrão de excelência adequado, ficam coisas no meio do caminho, né? Então, ao mesmo tempo, o treinador ele precisa ter lucidez nas suas escolhas, critérios e coerência muito claro para todos daquilo que ele precisa, uma boa comunicação. Então, assim, é uma função muito complexa, que, obviamente, nenhum treinador ele é nota 10 em todos esses quesitos, né? Nenhum treinador dá treino de forma espetacular, é muito bom no dia do jogo, tem uma preleção espetacular, um intervalo espetacular, é muito organizado. Você vai ali, obviamente, dentro de todos esses pontos, tentando melhorar, tentando evoluir, em alguns pontos buscando auxílio na sua equipe de trabalho, delegando, dando confiança às pessoas, para fazer com que o próprio processo vá elevando o nível da equipe ao máximo, né? Então, mas o principal é realmente a dedicação. Na minha cabeça, não tem como se trabalhar em altíssimo nível sem um período de dedicação pleno, muitas vezes deixando de lado a família, muitas vezes deixando de lado aspectos pessoais, em alguns momentos até a saúde, para conseguir entregar o melhor para o clube. Então, essa questão que até você falou da saúde, né? É muito em cima também do seu caso no Botafogo, na sua última passagem, né? Que você passou por um período, chegou a pegar o Covid, né? E mesmo assim, você foi lá e aceitou esse desafio. A gente vai falar do Botafogo já já, mas até em cima. Também falando do Botafogo, da questão da base, né? Você começou na base, né, Barroca? E conhece muito tudo isso. E eu queria te perguntar em cima em relação aos jogadores que cada vez mais saem cada vez mais jovens, né, dos clubes. O que você acha que está acontecendo? Os times não conseguem mais segurar porque precisam vender? Ou então realmente é um dinheiro muito grande que não tem como competir? Como é que você consegue segurar esse jogador aqui, cada vez que está saindo cada vez mais jovem? Porque te pega aí, por exemplo, o último caso do jogador aí, talvez mais genial que a gente revelou nos últimos tempos, que foi o Neymar. Ele saiu daqui depois de ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores pelo Santos. E aí, nos últimos casos, a gente só vê cada vez mais jogadores saindo muito jovens, às vezes nem chega a jogar no profissional, né, Barroca? E como é que faz isso aí? O clube realmente está precisando vender, os clubes brasileiros? Vivemos num mundo extremamente capitalista, e o futebol ele também faz parte, é um recorte, né, do que a gente vê no mundo de uma forma geral. Somando-se isso, a gente vê aí diversos clubes com problemas financeiros importantes e os interesses, existem muito interesses em se colocar jovens jogadores para se ter um espaço, para se ter uma vitrine, com objetivos claros de retorno financeiro. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre a necessidade de se colocar jovens, e em alguns momentos esses jovens nem estão em condições adequadas para assumirem essas responsabilidades. Em alguns momentos se paga um preço desportivo muito grande com isso, porque hoje em dia as competições de base são todas elas transmitidas, as nacionais principalmente. Então, o torcedor ele já conhece o jogador do sub-17, ele já sabe o nome, ele já pede o jogador na equipe principal. E em alguns movimentos, até não é nem o torcedor que pede, existe todo um movimento com segundas intenções para isso. E esse jogador ele chega no futebol profissional, em alguns momentos, sem estar ainda com o seu processo A de imprensa também cobra, né, Barroca? formação, sem um processo de formação adequado. Então, isso aí, às vezes, se quer preconizar a utilização de jovens jogadores, colocando o lado desportivo em segundo plano e o comercial em primeiro. Então, é bastante complexo isso, é o que se está vivendo, e perigoso. Então, assim, a experiência que eu tenho aqui no Atlético é muito boa nesse sentido. O Atlético está crescendo o seu investimento na base, está colocando jogadores jovens aqui na equipe de cima, mas sempre pautada pelos jogadores mais experientes, dando suporte. Nada, o jogador jovem ele pode muito bem chegar na equipe profissional e ele passar por cima de todo mundo, ele pelos seus méritos, pela sua qualidade, ganhar um espaço, mas desde que seja dessa forma e não com o interesse de colocar o jogador jovem porque ele é da base, ou porque ele é jovem, ou porque ele tem uma perspectiva de ser
negociado à frente do lado desportivo, porque se perde o sentido básico do que é o esporte, do que é o futebol de alto nível, e eu acho que a gente precisa realmente se preocupar com tudo isso. Não, com certeza. E assim, eu não sei se você chegou a trabalhar com o Matheus Nascimento, chegou, Barroca? Eu, Sim, eu foi um achei jogador. precoce, um pouco precoce. Ele tem muita qualidade, né? Pra quem me conhece, já sabe, mas pra quem não me conhece, eu torço pro Botafogo e realmente acompanhei. E eu acho que talvez tenha queimado etapas, algumas etapas no profissional, porque ele não consegue render tanto quanto rendia na base, é natural, né? Ele pega jogadores realmente mais velhos no profissional. Ele tem muita qualidade, mas eu acho que talvez alguma etapa tenha sido queimada. Você não acha, Barroca? Mas entendo que está sendo feito agora com ele da forma correta. Ele vai jogar agora, jogou os jogos eliminatórios É. agora da Copa do Brasil Sub-20. Isso é muito importante. Um jogador de 17 anos, ele não pode. Eu tenho conhecimento recente de alguns clubes, de jogadores que, para renovar o seu contrato com 17 anos, os seus agentes exigem que esses jogadores vá direto ao profissional e que não retornem mais à base. Quer dizer, a gente, com um calendário normal de sub-20, um calendário normal, um jogador ele joga em torno aí de 60 jogos sub-20, 50, 60 jogos sub-20. O jogador de 17 anos, ele tem até 20 anos para jogar no sub-20, ele está abrindo mão aí de 180 jogos. É muita coisa. Um jogador não pode abrir mão disso no seu processo de formação, que com certeza vai fazer falta daqui a pouco. A gente tem visto isso aí em alguns momentos. Como eu falei, uma coisa é o jogador queimar etapa pelo seu talento, pela sua capacidade de entregar resultado, e isso pode acontecer. Outra coisa é isso ser feita com outros objetivos. Falando do Matheus Nascimento, eu entendo que o Botafogo está fazendo de uma forma muito correta, que é botar ele para jogar lá no sub-20, jogar partidas importantes, jogar clássicos, ganhar, perder, jogar no Couto Pereira contra o Coritiba. Ele precisa dessa vivência até que o clube entenda que é o momento dele ser o protagonista, porque ele tem muito potencial para ser não só do Botafogo, mas em nível nacional e internacional, mas que o clube não perca a oportunidade de dar esse caminho para ele aí nessa transição. Não, com certeza, ele tem muito talento realmente. E Barroca, até em cima dessa questão da base, você acha que, assim, pelo menos olhando de fora, eu percebo que a gente, recentemente não tem um grande batedor de falta. Será que tá faltando um pouco desse treinamento de fundamento, sabe? Talvez para os jogadores da base estar pulando algumas etapas, talvez pelo calendário inchado de viagens e desgaste, não ter muito treinamento. Você acha que tá faltando um pouco de treinar fundamento mesmo assim? Você não tem um grande batedor de falta, não tem um cara das bolas paradas. Talvez o camisa 9 lá, o centroavante, né? Realmente matador, já não existe tanto mais assim no futebol. É por conta dessa mudança de futebol, do estilo do jogo? Ou então é porque realmente não tá dando pra treinar, não estamos pulando etapas, ou o futebol tá muito físico, Barroca? É difícil falar um único fator para isso, né? Eu acabei de te citar que no ano de 2016, o Sub-20 do Botafogo jogou 70 jogos. Divide 70 por 365 dias no ano, tira 30 dias de férias, tira 30 dias de pré-temporada, você vai ver que praticamente se joga quarta e Sim. domingo igual ao futebol profissional. E aí, como é que o jogador vai treinar, se especializar, ter tempo para recuperar, ter tempo para o crescimento do treinamento, se ele está jogando quarta e domingo que nem uma equipe profissional, se ele está viajando nacionalmente como viaja a equipe profissional, se tem aí os calendários nacionais, diversas equipes fazem excursões internacionais na sua base. Então, assim, esse é um dos fatores, né? Existem muitas coisas envolvidas relacionadas a isso, desenvolvimento do conhecimento fisiológico, do treinamento esportivo, né? Uma mudança de velocidade do jogo e de Sim. treinamento, formas de treinar futebol, e tudo isso contribui um pouco, né? Mas eu vejo assim na base muitos profissionais competentes na base do Brasil. Eu também vejo muitos jogadores jovens com potencial muito grande. A gente fala que não surge mais jogadores como antigamente, mas se a gente fizer aqui um exercício rápido de convocação da seleção olímpica, a gente vai ver que a gente tem 5, 6 jogadores de altíssimo nível, já jogando em altíssimo nível na Europa por posição, que a gente teria dificuldade de escolher, né? Então,
a gente tem aí, só para dar um exemplo que veio na minha cabeça agora, a gente tem Anthony David Neres, a gente tem Sim. Rodrigo Vinícius Júnior, a gente tem diversos jogadores que estão na seleção principal que tem idade de olímpica, como Lucas Paquetá, que é 97, Richarlison, que é 97. Enfim, a gente tem muitos jogadores aí já na seleção principal, ainda jovens, Pedro, né? Então, essa questão da gente não formar como se formava antigamente é relativo, né? É relativo. Futebol mudou, o mundo mudou, hoje os nossos jovens são vendidos mais cedo, muitos jogadores jovens já estão na Europa, tudo mudou, tudo está muito mais rápido e isso não tem só a ver com campo e bola, né? Isso tem a ver com sistema, isso tem a ver com comunicação, isso tem a ver com expectativa do jogador, dos seus representantes, das suas famílias, a dedicação que o jogador tem hoje. Eu Sim. trabalhei com base em 2000, 2001 e trabalhei com base recentemente. É completamente diferente um jogador de... É diferente o meu time do Madureira lá com Maicon, André Lima, Muriqui, com o meu time do Botafogo agora de 2000. É completamente diferente. Eram outros jogadores, era outra cabeça, era outro treinamento, era outro tipo de jogo, era outra velocidade, era outra comunicação do treinador com o jogador. O jogador, ele hoje, se você deixar passar, o jogador tem mais conhecimento de futebol sobre você, porque hoje conhecimento de futebol europeu, a internet está aí para ter conhecimento de ideias de Sim. treinadores. Então, o jogador ele é antenado com isso. Tudo mudou, né? Está tudo muito mais rápido e a gente precisa estar acompanhando isso, né? Não, com certeza. E, Barroca, até em cima dessa questão da mudança de perfil de jogador, mudou muito, assim, essa forma que a gente tem nas ideias lá, que é aquele jogador malandro de antigamente, que alguns chamam de aquele jogador bandido, né, no bom sentido. E hoje em dia você tem que ter talvez um tratamento diferente, né? Se você, antigamente o técnico discutia muito com o jogador e no campo o cara lá ia lá e resolvia. E hoje, se você talvez, né, discute, a imprensa tá pegando tudo, já cria-se uma polêmica, o jogador talvez já não reaja bem, já, sabe, ele não consegue desempenhar bem, né? Antigamente o cara pegava essa crítica, né, talvez essa discussão, e no campo ia lá e resolvia. E hoje em dia talvez seja um perfil diferente. Você acha que mudou muito assim de perfil de jogador, Barroca? E não é no futebol, isso é na vida, né? Eu tenho filhos pequenos e hoje, para você, antigamente, meu pai falava não é não e tinha medo. Hoje em dia, a gente fala não para os nossos filhos e a gente precisa justificar o porquê, porque tudo mudou realmente, a vida mudou. Hoje em dia, o não porque não cabe mais. Você precisa explicar, mostrar critérios, mostrar coerência, mostrar o porquê daquilo. O jovem de hoje ele não aceita mais o que o jovem da minha época aceitava. A questão é um novo mundo. Isso não é só do Sim. futebol, isso é na vida. É um novo mundo e quem vai precisar se adaptar a isso somos nós, os mais velhos. Isso é um caminho sem volta, né? A comunicação, a internet, as redes sociais, isso é um caminho sem volta e a gente é que vai precisar se adaptar se a gente quiser continuar trabalhando com jovem, trabalhando em alto nível, convencendo grupo de pessoas a trabalhar no mesmo caminho. A gente vai precisar estudar muito, se dedicar muito para conseguir acessar esse grupo de jovens jogadores que não é fácil não nos dias de hoje. Não, não deve ser mesmo, não. E Barroca, uma discussão eterna aí, e até recente, né? Que envolve muito aquela questão dos técnicos brasileiros possivelmente estariam desatualizados. O que você tem para dizer sobre isso? Assim, claro, alguns técnicos estrangeiros estão chegando aqui, alguns fizeram sucesso, tem alguns também que a gente acaba não citando, mas que também veio aqui e não conseguiu fazer grandes trabalhos. Né? Talvez o exemplo maior aí seja o Sampaoli aí, que fez um grande trabalho no Santos, mas não teve conquista. Fez um grande trabalho no Atlético Mineiro também, mas não teve conquista. Você vê que talvez existe uma pressão muito grande em cima dos técnicos brasileiros e menos nos técnicos estrangeiros, ô Barroca? Acho que em 2014 o que aconteceu naquela derrota para a Alemanha foi um momento de assim, ruptura muito abrupta relacionada aos treinadores brasileiros. E a gente pode ver que de lá para cá surgiram diversos novos treinadores, muitos tiveram oportunidade e não conseguiram manter com seu espaço, outros tiveram oportunidades e estão aí no mercado, e muitos de muita qualidade ainda estão esperando as suas oportunidades, né? Eu acredito que exista qualificação em todos os profissionais, a
conhecimento está aí para todo mundo. É muito particular isso, característica, vocação, tempo de entrega para a profissão, capacidade de entendimento daquela realidade. Eu falei agora há pouco tempo, quando eu saí do Botafogo, até estar aqui no Atlético Goianiense, eu passei por um processo seletivo em uma grande equipe da América do Sul, junto com outros 4 treinadores, e um processo seletivo incrível, em 5 etapas, Caramba. assim, e que aqui no Brasil as coisas muitas vezes não são escolhidas dessa forma, né? Eu, como já fui escolhido como treinador de uma equipe aqui no Brasil, com uma ligação de 10 minutos estava resolvido, eu virei treinador porque eu tinha feito um bom trabalho no clube anterior. Não me perguntou como eu trabalhava, quem era a minha comissão técnica, qual era a qualificação, se eu conhecia alguns jogadores, como era o meu trabalho, nada, 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 nada. Naquele momento, externamente, ali as redes sociais aceitar, tinha um nível de aceitação no meu nome, eu fui escolhido nesse processo. Então, muitas vezes as escolhas são dessa forma aqui no Brasil. Acho que está melhorando muito. Isso aí hoje já é fora da curva, mas já aconteceu. Mas hoje, na minha visão, já é fora da curva. E a tendência é que o empregador, os dirigentes dos clubes passem a escolher, ainda mais com esse filtro agora de limitação de troca de treinadores, escolher os seus treinadores com maior critério para que errem menos. Então, até em cima disso, né, Barroca? A gente espera muito também que não tenha algum tipo de mutreta, né? Algum jeitinho brasileiro de tipo, fizemos um acordo aqui com o técnico, ele saiu, pra não contar como demissão, né? Porque só pode demitir uma vez. Então, assim, a gente espera muito que esse tipo de amadorismo aí, esse jeitinho brasileiro não aconteça. Até é benéfico pra vocês mesmo, né, o Barroca? Traz um pouquinho mais de segurança pra você realizar o seu trabalho, porque eu fico pensando assim, na temporada passada, né? Inclusive, foi na passada? Eu acho que foi na passada que você treinou pelo Botafogo, não foi? Na sua última. Foi no Foi, rebaixamento do Botafogo, é isso. foi. E foi uma temporada em que o Botafogo teve muitos técnicos, né? E isso mesmo vai atrapalhando o elenco, porque você não tem um segmento, né? Um segmento de trabalho, né? Teve ali Paulo Autuori, o Ramon Dias, que acabou não treinando, né? Teve você. Então, assim, e você inclusive pegou ali aquele trabalho que quase que impossível, uma missão impossível de tentar salvar, porque também já tinham sido sucessivos trabalhos no Botafogo. Então, assim, essa nova regra pode ser benéfica para os times, ô Barroca? Se Eu eles, se acredito eles que, não tentarem essa mutreta aí de né, fazer acordo. na verdade, o adequado seria nem precisar ter esse tipo de filtro, né? Seriam os clubes poderem escolher os seus profissionais por um processo mais aprofundado para que se troque menos como convicção interna e não externa, né? Para que se Sim. trocando menos, você tem muito mais benefício do que prejuízo. Mas em alguns momentos eu também, como eu já fui profissional fixo de clube, auxiliar técnico, em alguns momentos eu, dentro daquele contexto, entendia que a troca era o melhor cenário. Às vezes o próprio treinador sabe que a partir daquele momento ele não consegue mais entregar resultado. Agora, isso precisa ir no limite. Hoje em dia, muitas vezes, essas escolhas de troca ou de manutenção, elas estão diretamente ligadas à pressão externa, à comunicação de fora para dentro. Isso não é o adequado. Eu entendo que esse primeiro movimento aí de criar esse filtro é muito mais para limitar as decisões de fora para dentro e, naturalmente, acredito que daqui a pouco isso vai se normalizar. Não, com certeza. E assim, eu não sei se você provavelmente deve ter visto esse caso do Alberto Valentim lá no Cuiabá, né? Que na primeira rodada ele acabou sendo demitido. E eu queria saber se aconteceu com você, Barroca, de você. Porque no caso dele ele deu a explicação de que ele teve a interferência lá dos dirigentes para escalar determinado jogador. Você já sofreu com isso de algum dirigente, algum diretor chegar para você, ó, fulano de tal tem que jogar, tem que estar no time, de interferir na sua escalação, Barroca? Não, nunca passei por essa situação, não. Pô, que bom então, né? Porque eu imagino que deve ser uma situação difícil, né? Porque são ordens de cima, e aí se você não aceita, acontece o que aconteceu com o Alberto Valentim, e se você aceita, você perde totalmente o grupo, né? Eu acho que o Alberto é um cara extremamente correto, é meu amigo e é uma pessoa que jamais aceitaria isso, assim como eu também jamais aceitaria algo nesse sentido. Então, é algo que não passa nem pela minha cabeça ter a possibilidade de acontecer isso, sinceramente. É, verdade. E, Barroca,
Dá tempo no meio dessa loucura que está sendo o calendário dos técnicos brasileiros, e aí eu digo, perguntando para você diretamente, de acompanhar o que está acontecendo fora do Brasil, de acompanhar a Champions League, por exemplo? Nesse período que eu tive entre o Botafogo e o Atlético, foi um período bastante importante para mim para olhar para fora, né? Então, é, quando a gente está dentro do clube, o nosso foco ele acaba sendo muito a realidade que você está vivendo. Eu acabei de dar um treino pela manhã, a gente está falando aí de sábado, eu estou morando dentro do Sim. clube, esse aqui é o meu quarto do clube, e eu estou trabalhando os vídeos do treino da manhã, já analisando o nosso próximo adversário e também vendo o vídeo do nosso último jogo para dar o feedback para os jogadores. Né? Junto com isso, você precisa desenhar os teus treinamentos, pensar nos jogadores, pensar nas tuas escolhas. São muitas coisas e, em alguns momentos, observar jogos de adversários. Então, são muitas coisas e você acaba não. Estando trabalhando, você acaba diminuindo o volume de observação externa. Por isso que, em alguns momentos, é muito importante que o treinador dê uma parada de um clube para outro, para que ele consiga dar uma oxigenada aí, dar uma observada no que acontece fora. Não, com certeza. E a gente não tem, a gente, que eu digo, de um modo geral, a gente não tem a mínima noção, assim, né? De, por exemplo, da sua realidade, de estar morando realmente dentro do clube, de estar vivendo intensamente isso, né? E às vezes as pessoas têm um discurso que, eles ganham muito bem, na verdade, jogadores, técnico, enfim. São pessoas muito bem remuneradas, mas, cara, tem toda uma dedicação por trás, como essa que o Eduardo Barroca tá aqui relatando pra gente no 4-4-2. Barroca, vamos falar um pouquinho de tática, né? Porque a pergunta que eu até fiz também pro Micali quando eu conversei, pro Guto Ferreira, que foi como é que faz para parar hoje, né, o melhor clube do Brasil, que é o Flamengo. Como é que faz para parar? Você tenta jogar com uma linha alta para tentar marcar em cima deles, mas você tem que ter zagueiros rápidos, porque senão você toma, se essa bola passa entre as linhas, né? Você tem ali Diego, o Gerson já tá de saída, né? Mas Diego, o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, enfim, que conseguem achar esse passe pro Gabigol, Bruno Henrique, ou você joga com as linhas compactadas, linha baixa, e acaba sofrendo talvez boa parte do jogo. Como é que faz para marcar esse Flamengo? Você sabe, o Barroca? Eu joguei contra esse time do Flamengo 3 vezes com 3 treinadores diferentes, né? Em 2019 pelo Botafogo era o Jorge Jesus, depois em 2020 pelo Coritiba era o Domi e agora no segundo turno pelo Botafogo em 2020 também já era o Rogério. Como tudo na vida, você faz uma escolha São e 17 consequências horas. da sua escolha, né? Então, depende muito do time que você tem, depende muito do momento que você está, depende muito do momento que o adversário está. É, é muito difícil falar um único caminho, né? É muito difícil falar um único caminho, mas, sem sombra de dúvidas, é uma equipe muito forte, coletivamente, uma equipe muito bem organizada, com jogadores com capacidade de vencer o jogo com valores individuais muito bons também. No momento crítico do jogo, que começa ali a metade do segundo tempo, que o jogo, a parte física vai começando a fazer uma diferença, as trocas do Flamengo fazem muita diferença a favor deles, porque tem jogadores que não iniciam a partida, que têm capacidade de decisão muito alta. Então, são muitas coisas, são muitas virtudes. É um clube que investe em infraestrutura, em centro de treinamento, em saúde dos jogadores. Então, realmente eles estão vivendo um momento muito bom aí e que todo mundo tem que estar tirando como exemplo para cada clube crescer e conseguir chegar nesse nível também. Não, com certeza. E até em cima disso, de tirar o melhor, né? Eu queria saber de você, Barroca, se existe essa troca de informação entre os técnicos. Existe uma conversa fora ali nos bastidores? Você tem amizade com os outros técnicos? Existe esse tipo de papo? Existe o grupo dos treinadores de WhatsApp e existe a proximidade com. Eu, particularmente, tenho proximidade com diversos treinadores no futebol brasileiro, treinadores que começaram assim como eu, que são da minha geração, treinadores mais velhos. Agora mesmo, nesse período aí, eu tive diversas oportunidades com o Mano, com o Dorival, Fernando Diniz, treinadores que a gente teve a oportunidade de fazer isso aqui que a gente está fazendo, chamada de vídeo para debater jogo, debater futebol, debater jogos que jogamos contra. Eu fiz a final do Campeonato Paranaense contra o Dorival no último ano e a gente sentou para debater aquele jogo, como ele se Pô, que preparou para legal. jogar contra mim. Então, assim, isso existe e é bastante rico, né, a gente ter a oportunidade de trocar essas ideias.
Muito legal. E, Barroca, você foi auxiliar do Papai Joel, não é verdade? Fui auxiliar do Papai Joel, fui auxiliar de Paulo Roberto Falcão, René Simões, Caio Júnior, Jorginho, Celso Roth, Doriva, ah, Caio Júnior, Rogério Lourenço e muitos treinadores. Tive boas oportunidades aí, como Rogério Micali na Não, seleção. Micali. Então, tive boas oportunidades aí de aprender com diversos treinadores. E dá pra tirar um pouquinho de cada um ali, ô Barroca? Ah, com certeza. Treinadores com muita experiência, treinadores com características diferentes. Isso aí é muito legal ter tido essa oportunidade aí. Foi a minha maior faculdade. Que legal. E Barroca, a gente viu na sua passagem pelo Botafogo, né, na primeira passagem principalmente, que o ponto forte que você utilizava era a questão da posse de bola, né? E até viralizou uma entrevista que você deu da questão do porrete. E assim, você ainda é adepto desse estilo de jogo, de ter mais posse de bola? Ou você tá preferindo, no Atlético Goianiense, talvez, usar uma transição mais rápida? O que você tem preferido mais, o Barroca? Eu já falei isso algumas vezes, eu dei o exemplo lá do porrete e o exemplo da posse de bola, porque aquele contexto pedia. Eu sou adepto de uma forma de trabalhar, e muitas vezes se apega muito à parte tática, mas não é só a parte tática, eu sou adepto a uma forma de trabalhar onde o jogador se sinta feliz, se sinta confiante, tenha coragem para jogar contra qualquer adversário. Isso, para mim, tem um valor muito maior do que simplesmente a parte tática. Eu costumo falar que eu gosto de fazer do pedaço onde eu estou trabalhando um pequeno recorte da sociedade que eu gostaria de viver aí fora. E eu não gostaria nunca que alguém falasse para mim, um dirigente falasse para mim que eu tenho que jogar pelo empate com uma equipe que tem maior investimento, ou que eu vou jogar fora de casa contra uma equipe que eu não seria capaz de ganhar. Eu jamais permitiria isso, da mesma forma que eu acho que um jogador de futebol não deve permitir que seu treinador passe isso para ele, né? Que ele tem que jogar por uma bola, que ele tem que se defender apenas. Então, eu sou sempre favorável a um jogo corajoso, a tentar sempre ganhar de todos os adversários que você vai entrar em campo. Em alguns momentos você vai ganhar por desenvolvimento individual, em outros momentos pela lógica coletiva, em alguns momentos, às vezes até por uma estratégia pontual. Mas jamais perder coragem, jamais perder a alegria de desenvolver o seu trabalho, jamais perder o prazer. Isso aí, para mim, é o mais importante de tudo. Não, com certeza. E ainda em cima dessa sua passagem pelo Botafogo, ali talvez, olhando de fora, assim, um ponto que eu destacava era da presença do Gustavo Bochecha, que foi um atleta que trabalhou muito com você e que teve muita oportunidade contigo no Botafogo, mas depois que você saiu, acabou não tendo outras oportunidades, foi pro Juventude, hoje tá no Curitiba. E assim, o Bochecha é um jogador muito técnico, né? Mas que talvez não tenha a dinâmica que o futebol de hoje tá apresentando. Porque eu realmente não consigo entender, o Barroca, como é que um jogador assim, que tinha uma qualidade de um passe muito bom, né? Ele geria aquele ritmo da equipe, ajuda naquela saída de bola, na saída de três ali. E que acabou no Botafogo não tendo essas oportunidades. No Juventude até teve um pouquinho mais de oportunidade, mas já foi pro Curitiba. Esse tipo de jogador mais técnico, ele tá perdendo espaço no futebol de hoje, Barroca? Escolha e consequência. De novo, escolha e consequência. O que é ser rápido? É sair do ponto A até o ponto B no menor tempo possível? Isso é ser rápido? Na minha cabeça, isso não é ser rápido. Né? Então, quando eu cheguei no Botafogo, falaram, não, cuidado que o Carly é lento. O que é Sim. ser lento? A capacidade que ele tem de raciocinar, de cortar caminho, de fazer os demais jogadores trabalharem para ele, porque ele sabe se comunicar bem, de, de se posicionar, de usar braço, de usar o corpo dele para. Enfim, existe uma série de coisas que, para mim, tem tudo a ver com velocidade também, e não é simplesmente sair de um ponto A e chegar num ponto B. Então, muitas vezes quer colocar rótulos de uma forma geral, não só no jogador, mas no treinador. Hoje se tem uma necessidade muito grande de se colocar rótulos, e eu, particularmente, não gosto de colocar rótulo em ser humano. Eu acho que o ser humano tem capacidade constante de evolução, seja lá qual for a sua característica, a sua competência. Eu acho que todos nós temos capacidade de melhorar, de nos desenvolver, e assim, eu sou um crítico muito grande com relação a colocar rótulos em pessoas. Eu não gosto disso, e assim, gosto muito do Gustavo,
Acredito nele, acredito que ele tem totais condições de jogar em alto nível. Obviamente que ele precisa melhorar uma série de questões e ele é capaz de melhorar. É um garoto inteligente, bem formado, que no seu tempo aí vai buscar o seu espaço ainda mais do que já conquistou até agora. Não, com certeza. É um jogador que realmente também me agrada muito, um estilo de jogador que eu vejo em falta hoje em dia, mas é isso, né? São escolhas e consequências, como você disse, que às vezes as pessoas optam por outro tipo de jogador. Eu gosto muito do estilo do Gustavo Bochecha. Barroca, até em cima do sua trajetória com o Papai Joel, tem alguma história muito interessante pra você contar do Papai Joel, que é um cara muito extrovertido, né? O João é um cara que me ensinou muito, muito experiente, sempre levou muito bem as experiências que eu tive com ele, o grupo de jogadores, um cara muito vencedor, né? O jogador está sempre de orelha aberta para um cara vencedor como ele. É, Tem muitas histórias assim, mas o que fica muito marcado foi a oportunidade que eu tive de estar ao lado dele, compartilhando ideias, trabalhando junto. Tenho muito carinho por ele, sempre nos falamos, ele está sempre nas festas dos meus filhos, nos aniversários, sempre que a gente pode, a gente está podendo se encontrar, porque é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por todos os ensinamentos a ele. Pô, que legal. E, Barroca, você chegou a pegar a fase do Louco abrindo o Botafogo, não? Não, não peguei. Não, Eu né? Porque ele trabalhei no anunciou. Botafogo depois, em 2014, na Ah. Libertadores de 2014. Porque ele anunciou recentemente a aposentadoria dele aos 44 anos. E é um jogador que teve sempre. Foi elogiado muito pela questão do mental, né? Ele é um cara que, inclusive em entrevistas, já sempre falou muito que. De moral eu não preciso, né? Um jogador que realmente marcou a época no Botafogo. E eu queria te perguntar isso. Além da questão física, realmente técnica, a questão mental do jogador é muito importante, Barroca. Muito importante. Vai ser cada vez mais, porque cada vez mais o externo vai entrar no trabalho de dentro do futebol. Cada vez mais as redes sociais vão ter um impacto. Hoje existe uma nova forma de se comunicar. Hoje existem os influenciadores digitais específicos dos clubes e que passam ali boa parte do seu dia falando do clube, falando dos detalhes do jogador, e isso tem um impacto grande, dependendo do clube, isso tem um impacto muito grande. O jogador ele vai precisar mentalmente estar muito forte, porque nos momentos de dificuldade, a pressão hoje de fora para dentro ela é muito grande, se colocam rótulos muito rapidamente, ou você serve, ou você não serve, ou você é bom, ou você é Sim. ruim, ou você é bem-sucedido, ou você é fracassado, quando na verdade não é nada disso, é um meio do caminho disso tudo. A gente, quando está ganhando, não é o melhor, e quando está perdendo também não é o pior. A gente precisa estar o tempo todo buscando evolução. Muitas vezes os resultados não passam só pelas nossas mãos. Existe o esporte, existe as intercorrências que a gente não controla, existe a força do adversário, existe uma série de coisas. E hoje, cada vez mais, está se colocando rótulo. E se a gente. Não é só o jogador, não, o treinador também. Se você mentalmente não for muito forte, você começa a acreditar que no momento de dificuldade você realmente não é bom, né? E é muito importante estar fortalecido mentalmente, é muito importante trabalhar isso. Existem profissionais muito bons para isso nesse momento já, e para todos nós que trabalhamos com alto nível é muito importante estar atento ao lado mental, sim. Que legal. E, Barroca, eu vi uma entrevista sua no Charla, podcast que foi até recente, que você falou que sabe realmente todos os técnicos da Série A, da Série B, né? É um cara que estuda muito isso. E eu queria perguntar até em relação a isso, se você tem algum técnico hoje trabalhando no futebol brasileiro, ou então no futebol internacional, que te enche os olhos, assim, um cara que, pô, você admira que pelo estilo de jogo, talvez, pela maneira como ele lida com as coisas. Tem algum técnico que te enche os olhos assim, Barroca? Tem muitos, não só um, existem muitos treinadores no futebol brasileiro que eu adoro, que eu me identifico, que eu busco alinhar ideias. Poxa, se eu falasse um, seria até injusto da minha parte, porque tem muita gente boa, muita gente boa. Vou dar um exemplo aqui de um treinador que nesse momento não está num grande clube, mas é um treinador espetacular, que é o João Bursi, do Cianorte. É um treinador que passou pelo Vitória, pelo Palmeiras. É um treinador que eu conheço no futebol brasileiro que mais conhece sobre bola parada, que eu tive a oportunidade de
conhece muito sobre bola parada, ofensiva, defensiva, tem variações, tem material, trabalha muito bem. Jogar contra as equipes dele, eu já tive a oportunidade de jogar diversas vezes e é sempre muito difícil, porque é sempre muito organizado, tem sempre alguma coisa. E é um treinador que, nesse momento, não está em evidência em um grande clube, mas é um treinador espetacular. Eu posso citar diversos aqui, diversos treinadores que têm diferencial em alguns momentos pela forma de jogar, em outros pela forma de se comunicar, em outros pela forma de gerir o grupo de jogadores, em outros porque a gente sabe que dá treinamento muito bem, em outros que são muito bons no dia do jogo. Você falou aí do Joel, o Joel no dia do jogo era espetacular, a capacidade que ele tinha no intervalo de jogo, de ler o jogo, de se comunicar com o jogador naquilo que ele queria, espetacular, nunca vi nada parecido. Então, assim, tem muita gente boa aí que a gente precisa valorizar. Não, com certeza. E você até falou em cima do técnico do Cianorte. E isso também traduz o que está acontecendo hoje na Copa do Brasil, por exemplo. Você está vendo grandes clubes tradicionais caindo na Copa do Brasil e clubes que, né, não são tão tradicionais assim estão passando e em cima até disso, né? Tá cada vez mais difícil todos os jogos, né, Barroca? Você enfrenta uma equipe que talvez não tenha um alto investimento, mas que tá fazendo um jogo duro e tá desclassificando. Por exemplo, o caso do CRB em cima do Palmeiras. Então, assim, o do Cruzeiro, o Juazeirense em cima do Cruzeiro, são jogos cada vez mais difíceis, até por essa globalização, talvez, técnicos realmente muito bons, com grandes trabalhos em clubes que também não tenham um alto investimento, Barroca. Sim, o jogo coletivo está cada vez se desenvolvendo mais, e se você não acompanhar isso, naturalmente você vai ter dificuldade de enfrentar equipes e vencer jogos, porque dificilmente hoje você vai para um jogo de primeira divisão, até de campeonato estadual, contra treinador que não é bom. Muito difícil isso, contra equipes que não são organizadas, é muito difícil. Então, se você relaxar, realmente você não ganha jogo. Cada vez mais o jogo coletivo está fazendo a diferença e a gente consegue ver isso claramente aí, Série A e Série B de campeonato nacional mais ainda. Não, com certeza. E, Barroca, em relação ao Pepe Guardiola, que talvez seja um técnico aí mais aclamado recentemente, que não consegue estar sempre batendo na trave ali para conquistar a Champions, você acha que ele é o melhor técnico do mundo, Barroca? Ou dá para eleger algum melhor técnico do mundo? Não, não consigo eleger o melhor técnico do mundo porque eu não sei qual o parâmetro do que é ser melhor. O que é o melhor? É o cara que ganhou mais? Melhor é o cara que sabe dar treino melhor? Melhor é o cara que se relaciona melhor com os jogadores? Melhor é o cara que gere melhor sua comissão técnica? Melhor é o cara que consegue escolher os melhores jogadores e captar? Qual é o parâmetro? Então, é muito difícil cravar o que é o melhor. Eu sei que o externo sempre tem muito essa necessidade de cravar o que é o Sim, melhor. Eu não sou capaz de pensar dessa forma, não. sim. E, Barroca, vai acontecer, né, a Copa América. O que você pensa sobre isso, Barroca? Primeiro, são duas em uma, vai. Primeiro, o caso do Flamengo, que teve o pedido negado aí de paralisação. Era para ter paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América? Não era. E se é benéfico para o país, enfim, era para ter Copa América aqui no Brasil ou não? São duas em uma. É difícil você opinar com profundidade sobre algo que você não conhece, né? A gente viveu aí ano passado algo extremamente atípico e algo que influenciou a vida de muita gente, pessoal e todo mundo corporativo e todo mundo coletivo, né? Então, acredito que a gente ainda está pagando um preço relacionado a calendário diante do que a gente viveu no ano passado. Sobre a Copa América, é muito difícil opinar sem ter um conhecimento profundo de como a coisa foi construída, por que foi negada, por que chegou até aqui. É muito difícil você opinar sem ter um conhecimento da intenção das pessoas que comandam, né? Obviamente que o ideal era que uma competição desse tamanho acontecesse em um momento onde o futebol regional ele tivesse paralisado, como foi em 2019, quando eu estava no Botafogo, teve Copa América e foi paralisado, foi um período só de treinamento. Copa América aconteceu. O ideal, obviamente, é que seja dessa forma, para que desportivamente nenhum clube saia prejudicado, mas a gente está vivendo algo atípico. Então, quando é algo atípico e você não controla e não domina aquilo ali, é difícil você dar uma opinião com profundidade, porque a tua chance de errar é grande, entendeu? Não, entendi, claro. E, Barroca, até em cima disso ainda,
O Tite teve toda uma questão polêmica, enfim, envolvendo o Tite, seleção brasileira, de jogar ou não jogar. Teve toda essa história de talvez o Tite ser demitido com a questão do Caboclo lá e entrar o Renato Gaúcho ou não, enfim. Toda uma história muito grande. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: o Tite é realmente o cara mais capacitado aí pra levar a gente pra mais uma Copa aí, ô Barroca? Sem sombra de dúvidas, o Tite, na minha visão, é o melhor treinador brasileiro. Eu tenho um conhecimento bom, porque o período que ele estava lá eu tive em seleções de base, trabalhei em seleções de base, trabalhei no Corinthians, e o Tite ele fez as licenças da CBF lá junto, e oferta sempre palestras para os treinadores. É um profissional extremamente qualificado, capacitado e bem cercado. Tem profissionais ao seu lado de muita qualidade, muita experiência. Estou muito feliz com, mesmo o Brasil não ganhando a última Copa do Mundo, com a sequência do trabalho dele, porque ele chegou na seleção brasileira com méritos desportivos, né? O Tite chegou ali com méritos desportivos e é muito claro ver a performance, o rendimento, os resultados da seleção comandado por ele. Eu acredito que quanto maior a sequência, maior vai ser a nossa possibilidade de conseguir bons resultados aí com a seleção brasileira. Além de ser um torcedor da seleção brasileira, querer sempre que dê certo, porque é bom para o futebol brasileiro, eu, em especial, torço muito para o Tite, para o Kleber, para o Fábio, para o Matheus, para toda a equipe de trabalho dele, porque me identifico muito como eles chegaram lá e com a qualidade do trabalho deles. Não, show de bola. E, Barroca, falamos de seleção brasileira, é inevitável falar de Neymar. O Neymar renovou com o PSG até 2025, né, Barroca? Então ele vai permanecer por lá por muito tempo ainda. E a pergunta que eu te faço é, Barroca, o Neymar ainda vai ser o melhor do mundo jogando no PSG? O que é ser o melhor do mundo? É a mesma história do treinador, né? Mas Eu esse tem o entendo. prêmio, esse tem o prêmio, Barroca. Vocês têm a necessidade da referência do melhor. Eu acho isso muito complexo, né? Realmente a minha cabeça ela não funciona dessa forma. Que ele é um jogador espetacular, é só ver o que ele conquistou, é só ver o nível de futebol que ele joga, aonde ele joga e o que ele entrega de resultado. Isso aí não existe dúvida, é só ver os números dele pessoais na seleção, nos clubes onde ele passa. Acredito que em pouquíssimo tempo aí ele vai liderar com folga os números individuais em seleção brasileira principal, em gols, em participações. Isso aí não tem dúvida. Agora, se ele vai ser, é muito difícil o melhor, porque a gente não sabe muito o que é o seu melhor, quais são os critérios, quem são as pessoas que escolhem, quais são os interesses. Sim. Então, o que é certeza é que ele é um jogador de altíssimo nível, sem sombra de dúvidas. Tem só mais dois temas que eu queria fazer contigo antes de fechar, Barroca, que é o seguinte. Primeiro é sobre o Botafogo. O que o Botafogo representa para sua vida, Barroca? E se, são dois em uma, e se hoje, né, mais estruturado, com uma situação, né, de mais profissionalismo, quem sabe saindo do Botafogo SA, com o CEO agora, se mais para frente acontecer de aparecer uma proposta para você, acreditando no seu trabalho, acreditando no seu legado, né, no seu projeto de trabalho realmente, se pintasse, te balançaria ainda, Barroca? Você voltaria pro Botafogo? Eu tenho os melhores sentimentos pelo Botafogo. Eu tenho sentimento de gratidão. Trabalhei no Botafogo em 4 momentos diferentes, em situações diferentes, e eu tenho um sentimento realmente muito especial pelo clube, um sentimento de carinho e um sentimento de gratidão. Já deixei claro aqui que me entristeceu muito e até hoje me dói o fato de não ter conseguido reverter o cenário na minha última passagem, o cenário desportivo. Você falou aí muito bem, eu me entreguei no máximo, colocando em risco, inclusive, a minha saúde para tentar colaborar, tentar ajudar. E Botafogo, a torcida do Botafogo e as pessoas que acompanham o clube podem ter certeza que o Botafogo tem pessoas muito sérias hoje comandando o clube, pessoas que querem o bem do clube, que não têm interesses secundários. Eu conheço muitas das pessoas que estão lá e tem uma torcida muito grande para que o clube o mais rápido possível se recupere desse cenário que se encontra nesse momento, pelo carinho que eu tenho pelo clube, pelo sentimento que eu tenho pelo clube e pelas pessoas que comandam hoje lá o clube. São pessoas do bem, pessoas competentes e pessoas que não têm nenhum interesse secundário. Isso é muito importante para um caminho muito bom ao clube. Então, o que eu posso falar do Botafogo é isso.
Eu estou hoje muito feliz com a escolha que eu fiz de ter vindo para o Atlético. Sempre retornar a um clube é muito prazeroso, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 4 vezes aí no Botafogo. Sempre que você retorna a um clube, isso mostra que, de alguma forma, não foi só o resultado desportivo que você entregou, você entregou outros valores de relacionamento, de respeito, de carinho, e estar retornando ao Atlético, para mim, é um motivo de muito orgulho. Espero poder fazer aqui um trabalho de construção, que é uma característica minha de trabalho. Eu sou um treinador de construção de trabalho. Espero realmente poder fazer isso da melhor forma aqui. Me sinto muito bem no clube, me sinto muito bem aqui com as pessoas que trabalham no clube, com esses jogadores, e espero poder fazer um trabalho de longo prazo aqui no clube. Ah, que legal, Barroca. E assim, pra fechar agora, o nome do nosso canal é 442. Então eu vou te dar uma tarefa quase que impossível, que é eleger aí, talvez, o seu 442 dos sonhos, ô Barroca, ou então o 442 de pessoas com quem você trabalhou. Fica à vontade pra você montar esse 442 aí. Caramba, hein? Que difícil. Se não quiser se comprometer, você monta dos seus sonhos, o time que você quiser. Caramba, muito difícil. Escolher é difícil. Escolher É é difícil. difícil. Talvez eu não consiga escalar os 11, mas eu vou falar algumas pessoas Tá. aqui muito especiais para mim. Uma pessoa muito especial na minha vida no futebol, que eu tenho gratidão, que eu devo muito, e que eu sou assim, eu tenho uma relação quase que de pai e filho, é o Paulo Angione, é o Caramba. diretor do Fluminense. O Paulo me ensinou muitas coisas do futebol, mesmo ele não sendo treinador, ele me ensinou muitas coisas, e sem sombra de dúvidas foi a pessoa que mais me ensinou sobre futebol na vida, né? Sobre tudo relacionado ao futebol, sobre o jogador de futebol, sobre o treinador de futebol, sobre a relação do treinador de futebol com com o que envolve o futebol. Então, ele seria meu camisa 10, porque eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por ele. Com relação a jogadores, eu tenho assim como eu falei, a minha linha do tempo ela é um pouco atípica. Eu tenho um orgulho muito grande de tão jovem ter trabalhado com jogadores tão importantes, e aprendi muito com jogadores experientes. Aprendi muito com jogadores mais velhos. Eu trabalhei com o Ricardinho, eu trabalhei com o Carlos Alberto, eu trabalhei com o Bolívar, eu trabalhei com o Diego Souza, eu trabalhei com muitos jogadores experientes, e como treinador eu aprendi muito com eles, porque já estive em situação de ter que tomar decisão para colocá-los, para tirá-los, já os vi tomar decisão em virtude do grupo, e vi o peso que o jogador de futebol tem. Então, a convivência com esses caras me fez ter um respeito cada vez maior pelo jogador de futebol. Eu acredito muito que o meu maior cliente é o jogador de futebol, e mesmo eu sendo o cara que tem que cobrar, que tem que escolher, eu preciso oferecer o melhor serviço ao jogador de futebol. Então, a base do meu trabalho como treinador é oferecer o melhor ao jogador de futebol. Então, eu agradeço muito a esses caras mais experientes, que eu tive a oportunidade de trabalhar tão jovem, o quanto eu aprendi com eles, né? E também, não estou falando aqui, obviamente, de nomes, Sim. mas aquele time do Botafogo de 2016, do Sub-20, aquele time ali me trouxe, depois de um tempo trabalhando em diversos clubes, aquele time me trouxe uma chama diferente de tudo que eu tinha vivido. Era um time com uma confiança espetacular. Eles jogavam contra qualquer time e eu ia para o jogo com a certeza que a gente ia ganhar. Eu não tinha a menor dúvida que a gente jogaria contra qualquer time e a gente ia ganhar, e foi um time que ganhou tudo, que disputou tudo de uma Sim. forma assim soberba. Para você ter uma ideia, o time que entrou na final do Brasileiro Sub-20 contra o Corinthians, dos 11 titulares, apenas um jogador não virou jogador profissional do Botafogo. Todos os demais jogaram no profissional do Botafogo, tiveram suas oportunidades, uns estão jogando Série A, outros Série B, outros estão jogando em nível regional, cada um está no seu caminho, mas todos tiveram uma oportunidade, quase todos, só um jogador que não. Então, aquele time ali, a conexão que eu, como treinador, tive com aquele time, eu espero um dia, a gente tem um grupo aí no WhatsApp, de vez em quando eu falo com eles, eu espero daqui a uns 10, 15 anos a gente ter a oportunidade de um dia juntar essa galera toda e bater uma pelada. Vai ser muito aceito poder bater uma pelada,
e vê-los jogar juntos novamente. Que legal, Barroca. E assim, cara, só tenho que te agradecer. Foi um papo muito legal aqui. Tomei bastante seu tempo aí, que tava trabalhando aí no Atlético Goianiense, aí, né, do seu quarto aí. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui, Barroca, pra gente falar de futebol, falar sobre vários outros temas. Já te convido mais pra frente aí, que eu sei que esse ano vai brilhar aí no Atlético Goianiense. Mais pra frente a gente voltar a fazer uma parte 2 aqui no 4-4-2. E muito obrigado pelo bate-papo aqui, Barroca. Obrigado, eu que agradeço aí, estou sempre à disposição. Fazer esse tipo de conversa aqui é muito prazeroso. Fico feliz aí com essa oportunidade que você me deu. Imagina, tá sempre a portas abertas total pra você aqui, Barroca. E pra você que tá nos assistindo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, pra gente conseguir trazer cada vez mais convidados legais, como o Eduardo Barroca aqui, que falou sobre vários assuntos. Então, se você não viu ainda até o final aqui, vai ter uns cortes mais pra frente no canal pra você ver tudo que o Barroca falou aqui com a gente no 442. Obrigado, Barroca, tamo junto. Obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu.